estamos aqui de novo, agora no capítulo 1 do Narrabook, que é Amar e Ser Livre, de Siri Prembaba. Olha, o prefácio já me deixou em choque, tiro, porrada e bomba. E agora a gente vai aqui pro capítulo 1. Gratidão por você que tá aqui. E bora começar. Para encontrarmos formas de ressignificar o casamento, precisamos, antes de mais nada, saber qual é a origem da guerra entre os sexos, ou seja, a origem do sofrimento nas relações. Por que é tão complicado se relacionar? O primeiro ponto a ser compreendido é que o problema não está no relacionamento em si. O problema não está no jogo, porque o relacionamento é apenas um instrumento do jogo divino, mas sim dentro de cada um de nós. No jogo, não adianta procurar a origem dos sofrimentos dos relacionamentos ou no outro, porque a origem dessa dor está dentro de nós. E é a partir desta dor, deste sofrimento, que muitas das nossas relações acabam se baseando e como o outro com que nos relacionamos também carrega dor. As consequências, os desdobramentos podem ser infinitos, já que a dor gera defesas complexas. É isso que torna as relações humanas algo tão complicado. Portanto, uma das principais causas da complexidade nas relações e o que impede que elas tenham o devido lugar na nossa vida é justamente o desconhecimento a respeito da origem da dor em nós mesmos. O bloqueio da espontaneidade. Você já namorou ou casou e foi perdendo ao pouco o seu vigor, o seu jeitinho único de ser? Eu já. A força criadora do universo, também conhecida como energia vital, é o princípio que rege a vida. É a inteligência por trás de todas as coisas. Essa energia está presente em tudo que é vivo. E é um poder que está dentro e fora de nós, em todos os lugares. E o que os hindus chamam de prana, o que os chineses chamam de chi. Ela é a verdade em si mesma, porque ela flui através de nós, gerando e mantendo a vida sempre em busca da união e da construção, da luz, da alegria, da paz e da prosperidade. Em busca do prazer, na verdade, ela é a própria fonte do êxtase. Porém, em alguns momentos, esse fluxo de energia dentro de nós sofre uma interferência, um bloqueio, que também podemos chamar de perturbação. Isso acontece logo cedo na vida, quando a sexualidade é ativada e começa a se manifestar na criança. A sexualidade como expressão da consciência que está em busca da fusão pode se desdobrar de muitas formas, em alegria, brincadeira e celebração. Mas eu costumo resumir todas essas expressões em uma palavra: espontaneidade. E tendo a sexualidade ativada, a criança experimenta o prazer de muitas maneiras. Ela descobre que existe conforto não somente quando está no colo da mãe, mas quando está chupando o dedinho ou quando está brincando com ela mesma. Em cada fase de desenvolvimento, ela descobre um instrumento que lhe dá prazer. Primeiro a boca, depois o ânus, entre outros instrumentos. Esses instrumentos lhe trazem prazer e, com isso, a lembrança do estado de unidade. Na medida em que o ego se desenvolve e a sexualidade é mais intensamente ativada, a criança começa a descobrir seu próprio órgão sexual, que é o lugar que há as células nervosas, o que intensifica o sentimento de prazer, ou seja, intensifica o vislumbre do estado de unidade. Mas quando ela começa a descobrir essa área, é geralmente quando começa a ouvir: não, pare com isso, isso é errado, isso é feio, isso é sujo, isso é um pecado. E por essa repressão da espontaneidade, o medo e o ódio começam a se instalar no sistema da criança. Para se desenvolver de maneira adequada, a criança precisa de alguns elementos. Entre eles, o mais fundamental é o amor. Entendo que o amor para ela é o toque, é o contato com a pele, é a presença física. Ela também precisa de alimento e de proteção, pois a experiência da individualização automaticamente gera medo. E como ela ainda não tem a razão desenvolvida para entender que os pais estão trabalhando para sustentá-la, mesmo que ela fique sozinha por curtos espaços de tempo, automaticamente ela entra em contato com o medo e, consequentemente, com o ódio. Sempre que a satisfação dessa necessidade não é atendida, surgem esses sentimentos. Por fim, a criança precisa de liberdade para se expressar. Vamos supor que ela está brincando e pulando no meio da sala. Porém, os pais estão num momento difícil e não querem que ela faça isso.
Ou então o pai está lendo o jornal e quer silêncio. Então ele diz: cale a boca, fique quieto, que feio fazer isso. Esse tipo de repressão de espontaneidade se repete muitas vezes na infância. E como a criança precisa de amor, alimento, proteção e liberdade, nesse momento ela sente sua vida ameaçada. Ela sente que não ceder a essa ordem, ela deixará de receber o que precisa para continuar vivendo. Aos poucos, a espontaneidade vai sendo contaminada pelo medo. Ela então começa a se adequar àquilo que está sendo exigido dela. Ou seja, ela começa a usar uma máscara. A máscara não é ela, mas ela entende que para continuar recebendo o que precisa, ela tem que usar essa máscara. No mundo, fora de casa, com os amiguinhos, às vezes ela sente que pode ser ela mesma, mas em casa ela tem que usar a máscara para receber o que precisa. Outro momento importante no desenvolvimento infantil é quando a criança começa a sentir atração pelos pais, o famoso complexo de Édipo. E isso também é visto como algo vergonhoso e pecaminoso, mas a criança e esse sentimento é natural e não tem as mesmas conotações luxuriantes atribuídas pelo adulto. Os pais são as primeiras referências do feminino e masculino, com os quais as crianças entram em contato, e é perfeitamente normal que elas sintam atração. Esse é um fenômeno natural do desenvolvimento da consciência, é uma busca pela fusão, pela unidade. Porém, essa expressão de consciência sempre foi muito mal compreendida. São raros pais que sabem lidar com isso, pois eles não podem compreender a sua própria sexualidade. Então, quando começam a ver o florescimento da sexualidade na criança, eles se assustam e não sabem o que fazer. Alguns, lamentavelmente, se deslumbram com isso e cometem erros de deixar sua própria sexualidade ser ativada e acabam cometendo abuso sexual. Outros simplesmente põem uma cortina e fingem que não estão vendo nada, como se nada estivesse acontecendo. Mas a grande maioria tenta eliminar o impulso quando surge na criança por simplesmente não sabem lidar com isso. O rompimento com a essência. A partir desse distanciamento da espontaneidade, inicia-se o processo de divisão interna na criança. É um dado momento, uma situação específica acaba completando a cisão, e nesse ponto que a entidade em evolução perde a conexão consigo mesma. Nesse momento, esquecemos que somos, passamos a acreditar sermos máscara, e como se fôssemos cortados ao meio, esse é o momento da origem da dor, a dor gerada pelo rompimento com a nossa essência. Todos nós passamos por esse processo, é impossível se desenvolver nesse plano sem traumas, porque para o próprio bem da criança, os pais precisam colocar limites. A questão é a forma como os limites são colocados. Se for com amor e consciência, a criança vive uma dor momentânea, mas não sofre um trauma capaz de impedir a reunificação mais tarde. Quando os limites são colocados com estupidez e violência, um trauma profundo pode ser criado. No entanto, não existe culpados. Muitos traumas são transmitidos de geração em geração, porque os pais, quando crianças, também sofreram repressão, e essa pode ser uma cadeia de ação, a reação que se perde no horizonte do passado. Essa dor gerada pelo rompimento com a nossa essência é tão profunda que é como se um buraco se abrisse dentro de nós. Experimentamos um grande vazio criado pela ausência do verdadeiro eu. E para lidar com isso, iniciamos um processo de negação e de amortecimento. Tentamos preencher esse vazio de diversas maneiras. Começam a surgir necessidades simbólicas, ou seja, as falsas necessidades que servem para suprir uma carência. Então começamos a arranjar doenças, compulsões, infinitas distrações. Começamos a querer ser muito importantes, reconhecidos, respeitados. As necessidades podem ser infinitas, mas o principal elemento utilizado para aliviar ou anestesiar a dor é a própria energia sexual, já que nosso sistema carrega a memória de que isso proporciona alívio e reconexão. Só que nesse ponto, a sexualidade já está contaminada pelo medo e pelo ódio, que acaba dando origem ao que chamamos de luxúria, que nada mais é do que um mecanismo de defesa criado para proteger a entidade da carência. A luxúria é uma das filhas da repressão sexual. Dela nasce todo tipo de perversidade, todo tipo de pornografia. Falaremos mais sobre isso ao longo deste estudo. Por que não nos lembramos da ruptura? A ruptura com a essência é um momento doloroso demais para acolher na memória.
Para lidar com essa dor aniquilante, para escondê-la de forma que nunca mais entremos em contato com os tais sentimentos, nós usamos um mecanismo chamado negação. A negação é outra filha da repressão. A partir dela nascem máscaras e muitos outros mecanismos de defesa. Entre eles, as matrizes do eu inferior, ou gula com todas as suas manifestações de voracidade, preguiça, que é a paralisação diante do que precisa ser feito devido aos sentimentos negados e presos no sistema. A paralisação pode ser ativa. Um workaholic pode ser um preguiçoso que faz muitas coisas, menos do que precisa ser feito. A avareza é o desejo de acumular e de se proteger atrás do que se tem. A inveja, que quer rebaixar e destruir o objeto desejado. A ira, que em sua forma passiva é indiferença, em sua forma ativa é violência. Ou simplesmente o desejo de machucar. O orgulho e os seus desdobramentos. Vaidade, vergonha, arrogância, autoimagem, complexo de inferioridade e superioridade. É a luxúria, que é usar a energia sexual para ter poder sobre o outro. O medo, incluindo a dúvida, o ceticismo e de todos os tipos de pânico. A mentira, desde a mais grosseira que você conta para o outro como objetivo de se promover, até o auto-engano, que é não saber quem você é. Mas entre essas manifestações da natureza inferior, o medo se sobressai. A pessoa reprimida vive com medo. Medo da vida, e uma das manifestações do medo é a insegurança. Ela não acredita no seu poder. Ela não pode ter dor maravilhosos, mas não os reconhece. Ter dons maravilhosos, mas não os reconhece. Se formos atrás do medo, encontraremos a repressão, encontraremos esse ambiente no qual você foi impedido de ser você mesmo. Do medo nasce a ansiedade, entre outros sintomas. Como já vimos, quando fomos reprimidos, tivemos que criar uma máscara para sobreviver. Nós tivemos que fingir ser outra coisa para podermos ser aceitos. Então, possamos acreditar que somos isso, mas de alguma maneira você sabe que não é a máscara. E esse é um segredo carregado de culpa. Por isso, você precisa escondê-lo de si mesmo. Você tem vergonha de ser você mesmo. Essa máscara se tornou um tirano cruel. Mas todos nós passamos por isso. Todos passamos por choques que provocaram dor e denunciaram aspectos cruéis de experiência humana. E para evitar o contato com essa crueldade, com essa dor e esses mecanismos de defesa são ativados e você tem uma falsa sensação de não estar sentindo. A negação gera essa falsa sensação de que está tudo bem. Anos atrás assisti uma cena em que uma criança de aproximadamente 2 anos de idade foi tratada com muita estupidez pelo seu pai. Ele não quis levá-la para um passeio de carro e estava por perto ao lado da mãe dessa criança e nesse momento pude vê-la contendo as lágrimas que queriam cair. A mãe estava junto dela, mas ela queria ficar com o pai e ele foi estúpido com ela. Eu conhecia a família e sabia que na casa não era permitido chorar. Esse pai não assentava o choro dos seus filhos. Foi triste assistir aquela cena e ver nascer o processo de negação nessa criança tão novinha. Ela conteve o choro e mostrou indiferença. Ela negou a dor que estava sentindo por não estar sendo acolhida. Naquele momento, minha visão se abriu. Pude ver que o karma daquela criança e tive a triste constatação de que ela sofreria muito nessa vida. Voltei a encontrá-la 11 anos depois e pude comprovar o insight que tive naquela época. Era uma jovem que não conseguia ter nenhum contato afetivo com o outro. E aos 13 anos de idade já carregava uma série de somatizações, como asma, alergia e pânico. Profundo. Chega a arrepiar. Não sei pra você, bonita, mas aqui o negócio tá ficando estreito. Você aprofundar essas questões, né? Elas mexem com o emocional. A origem do mal. Até agora nós vimos como a repressão deu origem à negação e todos os mecanismos de defesa e máscaras e socorreu por meio de uma interferência no fluxo da energia vital, que foi impedida de seguir seu curso natural rumo à espontaneidade, tendo que ficar contida. Nesse ponto em que a energia vital é bloqueada, na verdade ocorre uma espécie de divisão. O fluxo da energia que naturalmente se orienta em direção ao amor e a união contínua presente, porém uma parte dele passa a se mover na direção contrária. Ocorre uma distorção. A corrente de energia vital dividida passa a se mover em duas direções opostas dentro de nós. Uma parte segue seu curso em direção ao amor, à união e à construção, positividade.
e a outra passa a se mover em direção ao ódio, à separação e à destrutividade, negatividade. Significa que tanto a criação quanto a destruição nascem da mesma fonte de energia. Positividade e negatividade são expressões da mesma força. Essa divisão dá origem a algo que todos nós experimentamos, que eu chamo de prazer negativamente orientado. Intencionalidade negativa, prazer no desprazer, ou simplesmente sadomasoquismo. Por exemplo, conscientemente você quer saúde, mas por alguma razão faz tudo aquilo que estraga a sua saúde. Você come errado, não trata seu corpo adequadamente, se machuca de diversas maneiras. Você cria doenças porque desconhece que, assim como a saúde, também quer a doença. Outro exemplo, você quer ter um relacionamento saudável, no qual você é bem tratado e respeitado. Mas quando uma pessoa legal aparece, você a rejeita. Você se apaixona por pessoas que fazem justamente o contrário, que te rejeitam e maltratam. Essa energia distorcida se manifesta através das matrizes do eu inferior que citei anteriormente. Ela gera destruição e pode ser voltada tanto para o outro quanto para nós mesmos. Isso é que costumamente é chamado de maldade, que nada mais é do que resultado dos mecanismos de defesas que desenvolvemos para nos protegermos da dor dos traumas que vivemos na infância. Quanto maior a maldade, mais a dor. Esse é um ponto que precisa ser realmente compreendido, pois a chave para a libertação está na compreensão da origem da maldade, ou o eu inferior. O ser humano, não no decorrer de sua jornada, foi ensinado a temer o mal. Ele condena a maldade, tanto no outro quanto em si mesmo. Ele tenta fugir dela, principalmente quando a maldade é a sua. Esse medo é o que nos impede de lidar com a maldade, e isso faz com que ela ganhe poder. Esse é mais um fruto da negação, e ela que impede que nos libertemos da maldade. Ela é a carcereira desta prisão. Não estou louvando o mal, estou dizendo que negar sua presença em nós mesmos nos torna aprisionados a ele. Para sempre há que ter disposição para compreender porque ainda somos canais de maldade. Tudo aquilo que entendemos como violência, ignorância, competitividade, mesquinhez, crueldade neste mundo é um pedido de socorro, um grito desesperado. A pessoa que está vibrando na maldade está sentindo uma grande dor. Tudo o que ela quer é acolhimento, ela quer um olhar de aceitação e de amor. Se de alguma forma a pessoa está sendo um canal de maldade, é porque ela carrega dor que ainda não foi aceita e dissolvida, o que significa que uma parte dela está separada e precisa ser integrada. Integração é sinônimo de unificação. Essa é a meta, unir-se as partes que se encontram separadas, e o que impede a integração é justamente a negação da maldade. Isso é muito profundo, bonita. O prazer no desprazer. Para conseguir reconverter a energia vital distorcida, será preciso encarar de frente a maldade, na intenção de enxergar a dor que ela esconde e vivê-la novamente, mas de modo consciente, a fim de entregá-la de uma vez por todas. Esse é o caminho que tenho proposto para ajudar a reencontrar caminho de volta para casa, ou seja, de volta para si mesmo. Uma boa pista dentro dessa proposta é o estudo e observar as situações negativas que se repetem no decorrer de sua história. Se uma situação desagradável se repete, provavelmente exige uma relação disso com o momento em que uma energia vital foi distorcida. Dentro de você, esse bloqueio de energia gera o que na psicologia chamamos de fixação. Ou seja, a psique fica fixada nesse ponto e isso funciona como um imã que atrai essas situações. Enquanto menos espera, você cai novamente no mesmo buraco. Se você procurar, você encontrará nesses episódios os mesmos elementos do momento do bloqueio da energia. Ou seja, eles são uma reedição do momento original, no qual você foi excluído, humilhado ou rejeitado. E como já vimos, isso ocorre porque existe uma esperança que a cena seja diferente. Isso é o que tenho chamado de círculo vicioso do sadomasoquismo. Como a palavra diz, trata-se de um círculo vicioso em que existe prazer em machucar e ser machucado. Ou seja, maldade é direcionada para o outro, mas também para si mesmo. Isso porque no momento em que a energia vital é distorcida e passa a se mover em direção à destruição, o prazer se conecta ao sofrimento. E esse é um aspecto de psique humana que costuma ser difícil de compreensão. Para muitos isso pode parecer uma verdadeira loucura, porque, em princípio, todos querem a saúde, paz, prosperidade e alegria.
Mas por que para alguns é tão difícil realizar esses desejos? Porque as situações negativas continuam sem que aparentemente tenham controle sobre elas. O que ocorre é que desconhece a existência do prazer no sofrimento. O exemplo mais fácil para ajudar na compreensão desse conceito é a insistência de algumas pessoas em permanecer em relações negativas, nas quais elas constantemente experimentam sofrimento. E é um prazer que tem nele, mas ela não percebe isso. Esse prazer, na maioria das vezes, é associado a uma vingança. Certa vez, numa dinâmica de cura, um homem entrou em um cartaz e ele estava vivendo um momento muito difícil na vida. Embora fosse excelente profissional, com potencial reconhecido por muitos, ele não conseguia trabalho. Estava endividado, com sérias dificuldades financeiras. Além disso, sua saúde estava bastante debilitada. Ao trabalhar assuntos relacionados ao pai, teve uma crise de asma que lhe permitiu identificar e expressar um tremendo ódio. Ele tomou consciência de que se tinha humilhado pela rejeição e falta de reconhecimento do pai. No momento intenso do ódio, ele expressou para o pai: "Eu vou afundar mesmo. Vou ficar cada vez pior. Vou morrer, para que você possa depois morrer lentamente de culpa." Era visível o prazer que ele tinha neste pacto de vingança. O laço entre a corrente vital, o prazer e o sofrimento pode ser tão forte que algumas pessoas têm a sensação de que irão morrer se abrirem mão de certos padrões negativos. Exemplo claro disso são os vícios, mas também pode se manifestar na dificuldade de ganhar dinheiro ou de realizar-se profissionalmente. Isso ocorre porque a identificação com um determinado aspecto do eu inferior é tão forte que a pessoa inconscientemente acredita ser aquele aspecto. Então, esse determinado aspecto é o mesmo que morrer. Qual é esse ponto aí que você não consegue abrir mão? Estou buscando essas respostas dentro de mim. Como disse, conceitos como esses podem ser difíceis de compreensão, mas se puder se abrir para eles, procurando ampliar sua percepção, certamente você começará a observar exemplos disso no seu próprio dia a dia. Para podermos ir além das destrutividades, se faz necessário compreender profundamente a sua natureza. Quanto menor consciência sobre o desejo pelo negativo, mais será o desespero pelo positivo. Corremos aceleradamente atrás do positivo, mas nunca alcançamos porque há uma força contrária nos segurando. E quanto mais esforço colocamos nessa busca, pior será a nossa situação, porque vamos precisar lidar com mais frustração. O constante fracasso reforça nossa insegurança e nossa sensação de impotência diante da vida. Muitas vezes simplesmente perdemos a esperança e nos tornamos céticos em relação à possibilidade de existir felicidade. Se desconhecemos a existência de um desejo pelo negativo dentro de nós mesmos, ou seja, se não reconhecemos que escolhemos dizer não para a felicidade, inevitavelmente acabaremos acreditando que somos vítimas e tentaremos encontrar culpados. Todos nós fazemos isso, ou maior ou menor frequência e intensidade, dependendo do nosso estado de consciência. Estando dentro do relacionamento, normalmente culpamos nosso parceiro ou parceira, mas se não estivéssemos nós relacionando, tentaremos colocar a culpa em alguém. Em Deus, no vizinho, no colega do trabalho, no mestre espiritual, não importa quem, qualquer um serve. Porque queremos fugir do contato com os sentimentos negados, nascidos da dor original, da separação da nossa espontaneidade. E são esses sentimentos que dão sustentação às rejeições, às repetições negativas. Eu repito, se existe uma situação negativa se repetindo em sua vida, você é quem escolhe essa situação. Por mais que tudo indique a você que a culpa é do outro, você é o único responsável por tudo que acontece na sua vida. Portanto, sempre que você perceber correndo freneticamente atrás de um objetivo que se distancia em vez de se aproximar, tornando-se quase impossível de ser alcançado, atente-se para a possibilidade de haver um desejo deliberado pelo negativo, agindo dentro de você. Enquanto não toma consciência desse desejo, você continua andando em círculos e alimentando a crença de que é uma vítima indefesa. A autorresponsabilidade. Nesta altura da jornada, eu convido você a tomar consciência do seu desejo pelo negativo e assumir a autorresponsabilidade, a principal virtude que precisa ser despertada para que o novo casamento aconteça. Estou comprometido a ajudá-lo a ir além da vítima que habita
que o habita. Essa vítima é ilusão. Você está onde coloca a si mesmo. É um aspecto fundamental para o desenvolvimento da autorresponsabilidade. É a conscientização do seu desejo pelo negativo. Muitos de nós nem conseguimos reconhecer que existe esse desconforto, de tão amortecidos que estamos. Nossa consciência está turva. Não conseguimos nem perceber que carregamos uma angústia. Quanto mais descobrimos sua causa, nesse caso, se faz necessária uma reflexão mais profunda. O primeiro passo é buscar com sinceridade as insatisfações que vivem em você. Isso pode ser complexo porque criamos véus e mecanismos de defesa para ocultar ou desviar os olhos de nossas insatisfações e outros sentimentos negados. Eu sugiro então que você procure entrar em contato com a verdade que habita com o seu coração para ver em quais áreas da sua vida você não consegue viver plenamente, onde você não está satisfeito e segue procrastinando, simplesmente esperando o tempo passar. O que você está deixando para depois, criatura divina? Eu sei, isso aqui que eu tô fazendo com você agora, trazendo consciência para mim e para você, era algo que eu tava deixando para depois. E agora eu vou mergulhar. Eu que lute para seguir isso aqui. Por exemplo, uma insatisfação profissional. Muitas vezes você está insatisfeito com determinada função, mas se mantém ali por medo e acomodação, frustrando os seus sonhos e desejando que o milagre aconteça. Esse mesmo processo pode ocorrer na esfera do relacionamento. É muito comum adiarmos revelações e decisões que sabemos serem necessárias para trazer a vida aos relacionamentos, porque temos medo. Esse medo se mantém escondido por trás de inúmeras justificativas muito bem elaboradas. Às vezes somos traídos, às vezes traímos e não conseguimos elaborar esses acontecimentos. Também pode haver desejos que não conseguimos revelar e não conseguimos expressar esse sentimento por acomodação ou medo ou por vingança. Muitas vezes, ao entrar em contato com determinada insatisfação, podemos achar que não há saída e ser assaltados por um grande desespero. Nesse momento é preciso ter fé. Eu já percorri esse trajeto e posso dizer que há uma grande joia esperando por você do outro lado da escuridão. Para termos satisfação plena, nos sentirmos realmente inteiros na vida, será necessário ter coragem para encarar as insatisfações e finalmente encontrar o desejo pelo negativo que gera tal dificuldade. É importante notar que o processo de desejar o negativo pode se apresentar de formas mais sutis, como evitar o que é bom, quando impedimos que o prazer, a alegria e o sucesso e a prosperidade se manifestem nas nossas vidas, também estamos desejando o negativo. Esse mecanismo parece familiar a você? Acredito que você possa identificar episódios da sua vida em que você agiu extremamente desta forma. Traga a memória e procure lembrar das suas sensações. A partir dessa lembrança, identifique outras insatisfações e vá atrás desse desejo pelo negativo dentro de você. Ao se recusar a entrar em contato com esses sentimentos, você estará adiando a felicidade e ampliando a ansiedade e depressão, a culpa, a vergonha e a frustração de não sentir-se realizado. Perceba que em uma parte de você busca a iluminação, mas outra parte resiste à luz, porque existe uma parte em você que sente prazer na escuridão. Que parte de você sente prazer na escuridão? A minha está relacionada com o meu emagrecimento. A gente vai e recua, mas chegou a hora de transpor. Eu sei que esse ponto de conhecimento é realmente difícil de ser compreendido, mas ele é concreto, como uma pedra. Estou falando da matemática psíquica. A dor só existe porque você quer e não quer uma coisa ao mesmo tempo. Faça um teste, procure deixar sua opinião de lado. Você já possui versão dessa história, na qual tudo é apenas fruto do acaso, má sorte ou culpa de alguém. Guarde essa versão, reserve-a temporariamente, você não tem como perdê-la. Então procure abrir o seu coração e sua percepção para uma nova versão. Uma outra hipótese na qual você deliberadamente tem agido contra sua própria vontade consciente. Você verá que há uma nova coerência entre os fatos. Ainda que você não consiga explicar por que agiu dessa forma, o processo de evolução da consciência é desafiador. Muitas vezes temos que encarar verdades bastante desagradáveis a nosso respeito, principalmente se estivermos identificados como vítima, porque queremos passar o resto de nossa existência no jogo de acusações, acreditando que o outro é responsável pela nossa infelicidade. Aceita que dói menos. Você é responsável pela sua infelicidade. Trago verdades
Não só eu, se Babo está aqui dizendo. A vítima que nos habita está constantemente repetindo para si mesma a seguinte sentença: se eu for suficientemente infeliz, vou provar para o mundo que ele não deu para mim o que eu queria ter recebido. Esse prazer na dificuldade é uma verdadeira entidade, um eu da vingança, que por sua vez é um eu do ódio, que foi ativado no momento do bloqueio da espontaneidade. Mas esse ódio se voltou contra nós mesmos e assim seguimos prisioneiros dessa autossabotagem. Ao identificar esse não para a felicidade, sinta-se profundamente. Não deixe que ele passe superficialmente, pois estamos falando de um poder muito astuto que pode se manifestar de forma bastante sutil. Coloque todo o seu foco em identificar esse desejo deliberado pelo negativo. Sinta-se realmente indo na direção oposta daquilo que determina a sua consciência objetiva. Aproprie-se do conhecimento a seu respeito. Veja com clareza o prazer que existe em resistir, o prazer de seguir na mão contrária daquilo que conscientemente você quer. Você quer harmonia dentro de uma relação afetiva? Quer uma relação confortável, alegre e amorosa? Quer amar e ser amada? Mas quanto menos espera estar desrespeitando ou machucando o outro e criando situações para ser desrespeitado e machucado por ele. Então, se já pode identificar esta contradição dentro de você, sugiro que nesse momento você amplie sua percepção a respeito dessa parte que não quer. Invoque a verdade, Deus ou simplesmente seu coração e pergunte: quem em mim deseja sofrer? Procure ampliar sua consciência a respeito desse eu em você que está comprometido com a guerra. O próximo passo é tomar consciência do estrago que a escolha está causando na sua vida e na vida de quem está ao seu redor. Quando você puder fazer isso, você estará pronto para interromper o círculo vicioso. A interrupção só é possível quando ocorre esse clique interior, quando você consegue dizer a si mesmo: sou quem sou, escolho seguir na mão contrária, estou escolhendo dizer não. Estou dizendo não também para escolher dizer sim. Enquanto não identificamos esse nosso desejo em nossa escolha pelo negativo, não é possível fazer algo diferente. Se você desconhece seu poder de escolha, é natural que sinta uma vítima. Mas, ao perceber que você, que escolhe seguir na mão contrária do amor e da felicidade, você tem chance de interromper o círculo vicioso. A autorresponsabilidade é a virtude máxima que precisa ser iluminada para que o novo casamento aconteça. Mas eu sei que muitas vezes é difícil assumi-la, por isso exige revisitar memórias, sentimentos e dores que foram negados ou encontram-se represados dentro de nós. Há que se compreender que, embora exista uma escolha deliberada, não totalmente consciente, essa escolha faz parte de uma espiral de energia que gera ciclos autoperturbadores, ou seja, essas escolhas criam autonomia e passam a agir de forma independente. A escolha pelo negativo dá início a um movimento negativo em nossa vida, que vai sendo alimentado e cresce cada vez mais. Só interrompemos esse círculo vicioso quando colocamos algo em movimento. Esse novo surge a partir da consciência a respeito do poder que nos habita, porque aí podemos acionar nosso poder positivo, que também funciona como um círculo auto-perpetuador. Quando começamos a nos mover em direção à união, à construção, à harmonia e ao amor, isso também é infinito. E infinito quanto podemos crescer em perdão, amor e luz. Ai, gente, tô impactada. Não existem vítimas. Não existem vítimas quando se diz sobre nós, tá, bonita? A autorresponsabilidade é a pedra fundamental que sustenta o caminho da autorrealização. Sem ela, a evolução não é possível. Lembre-se que nós estamos onde nos colocamos. Se você está num buraco, foi você que se colocou dentro dele. Se você está em um lugar agradável, confortável, também foi você que se colocou nele. Eu sei que esse caminho que estou propondo pode ser bastante difícil para alguns, pois ele não deixa espaço para a vítima. Muitos realmente sofreram abuso e têm todos os motivos para sentir-se injustiçados. Mas é preciso ter muita atenção, porque o ego facilmente apropria-se da dor e congela a identidade no papel da vítima. Enquanto estivermos presos a esse papel,
acreditaremos que temos muitas razões para nos vingar e que nos aprisiona ao círculo vicioso da destruição. Estou te convidando a interromper esse círculo vicioso. E você faz isso quando compreende que a vítima está nos dois lados, no agredido e no agressor, no oprimido e no opressor. Todos foram vítimas em algum momento. O abusador de hoje também já foi abusado de alguma maneira. Aquele que rouba é tão vítima quanto aquele que é roubado. Aquele que exclui é tão vítima quanto aquele que é excluído. Quando compreendemos essa verdade, somos capazes de sentir empatia pelo outro, mesmo que ele nos maltrate. Quando nos colocamos no lugar do outro e vemos a dimensão da dor que ele carrega, não há espaço para vingança. Abre-se então uma janela que nos dá a chance de interromper o sofrimento. Mas esse processo não se dá assim racionalmente. O perdão não pode ser racional, pode até tentar estabelecer empatia intelectualmente, mas isso não tem o poder de nos libertar. Para realmente integrar o sinônimo de perdoar, é preciso entrar em contato com as emoções guardadas, com a tristeza e com a raiva. É preciso entrar em contato com o plano de vingança desse eu que se sente machucado e rejeitado. Independentemente do estágio em que se encontra nesse processo, você precisará ter disposição para olhar isso de frente, até quando se libertar os sentimentos guardados, desprogramar as marcas que ficaram no seu sistema. Quando esse processo se completa, você desmistifica do eu abusado, isso é, que chamo de integração do trauma. Afinal de contas, quem nunca foi abusado, rejeitado ou excluído nessa terra? Até mesmo nas culturas mais evoluídas da história isso acontecia. Então, quer dizer que sobre os dias de hoje, quando há tanta ignorância e estupidez, tem falta de amor? Nessa era que os hindus chamam de Kali Yuga, a era da escuridão, o aquecimento da nossa natureza espiritual e divina é tão profundo, a identificação com o ego, com o corpo e com nossa autoimagem é tão forte que nós acreditamos que é preciso reagir e se vingar. É a identificação com a ideia de eu e meu que nos faz reagir muitas vezes até com vingança, tornando-nos abusadores enquanto estivermos identificados com o ego. Essa guerra nunca vai acabar. Queremos fazer justiças com as próprias mãos, porque acreditamos ser vítimas. Estou trabalhando firmemente para que você possa deixar essa identificação e olhar tudo que através de uma outra perspectiva, ao olhar de fora com um certo distanciamento, você consegue perceber que não há vítimas, ou se há algo, somos todos nós. Então não faz sentido querer se vingar. Chaves para a conversão da energia. Existem muitas camadas de energia distorcida encobrindo-nos verdadeiro eu. Na medida em que você vai removendo as camadas, sua percepção vai se ampliando e você começa a perceber dimensões de sua essência que antes estavam encobertas. Tenho sugerido a quem busca a verdade que procure tomar consciência do momento em que perdeu a espontaneidade, instante em que perdeu a capacidade de manifestar a verdade de seu coração. O momento no qual a confiança se transformou em medo e amor se transformou em ódio. Ou, em outras palavras, o momento em que cobrimos nosso superior, que é o nome em que eu uso para designar a nossa essência, aquela que se manifesta pela expressão genuína de energia vital, e esse momento contém a chave da libertação na nossa vida. Existem algumas portas de saída desse labirinto. Sugiro o uso de 3 chaves que podem abrir as portas para a liberação da energia bloqueada. Vamos a essas 3 chaves? A. Examine suas insatisfações. Como já disse anteriormente, uma pista importante são as suas insatisfações no dia a dia. Procure tomar consciência de que elas e do motivo pelo qual você está insatisfeito. Examine todas as situações que disparam em você um sentimento e muito provavelmente você encontrará ali sinais e pistas para identificar aquele momento crucial de sua infância, no que houve rompimento com sua essência. Ao estabelecer a relação de causa e efeito com a dor original, você poderá identificar-se com as máscaras que escolheu para se proteger e vai começar a abrir espaço para a cura. Certa vez, durante um dos Sangues, na Índia, uma mulher me escreveu um bilhete relatando que, ao seguir instruções que havia dado, que incluíam ficar recolhida em silêncio, procurando entrar em contato com sentimentos reprimidos, ela conseguiu acessar uma memória muito importante. Ao rever a cena do abuso sexual que sofreu, ela lembrou que naquele momento sentiu prazer e conseguiu ver que, na verdade, poderia ter escolhido não entrar no quarto do avô no dia em que foi abusada. Mas ela quis fazer isso. Essa memória deixou-a tão surpresa que ela me perguntou se a lembrança era real.
Para muitas pessoas, ter consciência de algo tão condenável sobre si mesmo pode ser vergonhoso e condenável. E, de fato, na maioria da parte das vezes, nossa atenção, muitas parte das vezes, desviamos nossa atenção e negamos. Sanstang é uma palavra sânscrita que significa encontro com a verdade. Ao encontrar um mestre ou um professor espiritual, de certa forma, encontramos com a verdade. Satsang é uma experiência de comunhão com o divino. Nesses encontros, geralmente ocorre uma palestra com perguntas e respostas, às vezes meditação e, no final, cantos devocionais. Essas lembranças traumáticas, mas quem está realmente buscando a verdade tem acesso a uma memória, como essa que é uma verdadeira bênção, porque isso abre portas para algo realmente novo. Na vida, um caminho de cura. No caso dessas pessoas, tal memória permitiu que elas acessassem o que estava por trás da máscara da vítima. Dessa forma, ela pôde rever a cena traumática por um outro ângulo, revivendo os sentimentos negados. Com isso, ela encontrou a chave para a sua cura, a chave para o perdão. Mas, caso tenha suas particularidades, não quis dizer a pessoa que cometeu abuso não tenha tido suas próprias responsabilidades e que não mereça uma punição. Estou usando esse exemplo para mostrar que você realmente foca sua mente na busca da cura. Ela acontece. Não importa os caminhos que a mente precisa percorrer para isso. Se a experiência que ela teve foi real ou não, não importa. O que importa é que essa foi a forma que a alma encontrou para elaborar os conteúdos e encontrar o caminho da cura. Mas você não deve forçar a encontrar essa chave e sentir dor do impacto. Não devemos forçar o processo da cura. O que podemos fazer é dar alguns comandos para a mente aguardar até que ela se abra para isso. A atitude saudável é parecida com a dor do agricultor que planta e rega uma semente. Ele acompanha seu desenvolvimento, mas não fica o tempo todo esperando ela brotar. Devemos focar na mente na direção daquilo que queremos desvendar, mas sem obsessão, com calma, tranquilidade, um passo de cada vez. Quando uma memória ou insight surgir, simplesmente observamos por um tempo. Não precisamos questionar se é falso ou real. Por isso, não importa essas formas que a alma encontra para ressignificar a história do passado. Se o insight nos traz calma e conforto, é bem provável que isso seja verdadeiro. Esse é o caminho. É possível que o insight seja apenas um capítulo de cura. Pode ser uma camada a ser removida. O que realmente determinar o processo de cura se conclui é o resultado disso na própria vida. Se ainda houver dor para ser integrada, cedo ou tarde vamos nos deparar com outras repetições negativas e com a angústia de novamente não ter nossas expectativas e necessidades atendidas. Se você está comprometido com a verdade, não é possível se enganar. E como sempre repito, o principal instrumento da aferição é o relacionamento. Todos os tipos de relacionamento servem como indicadores, mas os relacionamentos afetivos sexual mostram com mais clareza onde estamos justamente porque envolve a sexualidade e esse aspecto da consciência humana que busca retornar à utilidade. Nesse processo, porém, é preciso estar atento para diversas armadilhas da mente. Memórias como a dessa pessoa podem ativar outro mecanismo de defesa, a culpa. Sentir-se atração sexual pelo pai ou pelo avô é perfeitamente natural para uma criança que está apenas desabrochando, aprendendo sobre seus sentimentos. No mundo dos adultos, porém, isso é visto como algo condenável. Porém, um adulto sentir atração por uma criança é dar vazão a isso através do abuso. Isso sim é grave. Mas ao tomar consciência do sentimento que esses vividos na nossa infância, é preciso tomar cuidado para não julgá-los, como nossa mente adulta, contaminada pelo medo e pelo ódio. Porque dessa forma, estaremos nos aprisionando na culpa. Se quando adultos não estivermos suficientemente maduros para acolher a criança que formos, a cura não será possível. E como estar com a chave na mão e não poder colocá-la na fechadura? Como? Não liga para a moto. Ela já está indo. B. Identifique seu prazer no desprazer. Como já falamos anteriormente, é importante nos notar as situações em que intimamente temos prazer ao presenciar ou provocar a dor ou sofrimento em nós ou nos outros. Trata-se de uma distorção muito comum. Todos nós já experimentamos a percepção desse prazer no desprazer, sobre uma fenda na consciência pela qual podemos reconverter a energia vital distorcida enquanto não houver consciência de que existe prazer em odiar e ser odiado. Não conseguiremos de maneira alguma nos libertar desse ódio e de todas as suas consequências. Como vimos, essa distorção ocorreu exatamente no momento em que fomos impedidos de sermos nós mesmos. Quando a energia vital foi impedida de seguir seu fluxo natural, assim nasceu o prazer negativamente orientado.
Tome consciência das suas fantasias ou das suas tendências sexuais. As fantasias sexuais nos dão pistas muito claras de como ocorreu o bloqueio da energia vital. Já sabemos que boa parte da angústia que vivemos e das frustrações que experimentamos por conta das situações destrutivas que se repetem na nossa vida tem base na repressão sexual. Isso gera uma fixação, uma espécie de obsessão com aquele tema que muito costumadamente manifesta na forma de fantasias sexuais. Eu sei que é difícil encarar de frente as fantasias e tendências sexuais e estudá-las a fundo, por conta da culpa e da vergonha que geralmente envolve. Mas elas servem como pistas valiosas para encontrar a solução de todos os tipos de problemas que se repetem na vida em que aparentemente não tem nada a ver com sexualidade. Não importa se o problema é financeiro, profissional ou de saúde. Se existe uma repetição negativa, isso significa que é uma fixação sexual de psique e algum ponto que você precisa tomar consciência. As fantasias sexuais oferecem dicas onde a energia vital foi bloqueada no passado e como isso está gerando a repetição negativa hoje. Ou seja, elas ajudam a fazer o link entre a causa, o que promoveu o bloqueio naquele momento, e o efeito, as repetições negativas. Elas funcionam como a seta, um sinal que indica onde a mente está fixada, o que pode ajudar a localizar a imagem gerada pelo trauma da cisão. Essa chave é fundamental para que a energia possa voltar e circular normalmente. Então, permita que as fantasias venham para a sua consciência, aceite a escolha sem julgar ou se opor. Isso possibilita a transformação. Para te ajudar a entender melhor como funciona esse processo da busca da imagem através das fantasias sexuais, alguns exemplos podem ser úteis. Conheci um rapaz que estava tendo sérios problemas profissionais. Ele não conseguia se encaixar nos cargos para que era selecionado. Apesar de ter um grande talento potencial para obter sucesso profissional, de alguma forma ele sempre acabava se boicotando e perdendo boas oportunidades. Durante a investigação sobre a causa desses sucessivos fracassos, ele relatou a ter a fantasia de bater na mulher enquanto transava com ela. Na verdade, ele só não conseguia sentir prazer dessa forma. Então, ao estudar essa fantasia, procurando relacionar com a situação de sua infância, ele pôde ver a dimensão da raiva que ele sentia da sua mãe. Ele guardava uma profunda sensação de impotência que fazia com que ela não se sentisse capaz de ter sucesso na vida. Ou seja, ele acessou uma imagem inconsciente relacionada à sua mãe, na qual ele sentia inferior e impotente. Isso fazia com que ele projetasse essa imagem em todas as mulheres e quisesse se vingar e subjugar todas elas. Ao acessar essa imagem, ele automaticamente começa a se dissolver. Então, aos poucos, as crenças relacionadas a ela também são dissolvidas. No caso desse rapaz, isso significou resgatar a autoconfiança, se harmonizar com a mãe. As fantasias sexuais sempre revelam aspectos da consciência que ainda não foram devidamente integrados. Outro exemplo é de um homem que atendi que tinha fantasia de transar com 2 mulheres ao mesmo tempo. Chegamos à conclusão de que, na verdade, o que ele queria com isso era harmonizar os papéis das 2 mulheres que o criaram, a mãe e a tia. Elas o disputavam e ele guardava culpa e confusão por conta dessa disputa. Em outro caso, uma mulher fantasiava fazer sexo com um desconhecido, homem ou mulher. Descobrimos juntos que sexo em si era somente um símbolo. O que ela buscava era a liberdade de ir e vir, de ser ela mesma. Investigando sua vida, ela teve consciência de que foi reprimida severa e violentamente, que gerou uma imagem em sua própria consciência de que ela precisava ser contida, que é perigoso se expressar. Daí a permissividade, a ausência completa da contenção de sua fantasia. Gente, chegamos ao capítulo 2 do Amar e Ser Livre. Pra mim tá sendo tiro, porrada e bomba. Vou eu buscar aqui no meu interior as questões que ainda me afastam de quem eu vim pra ser. Esse é o processo evolutivo, é você ter a coragem, que não é a ausência do medo. A coragem é, com o medo, seguir adiante. Buscar dentro de si todas essas questões que foram reprimidas desde a sua infância e que já estão ali prontas para serem dissolvidas. Que a minha experiência possa ser útil na sua jornada. Que esse meu despertar possa ser um caminho para o seu despertar. É o que eu faço aqui de todo o coração. É inspirar e libertar mentes. Não tem certo ou errado. Tem aquilo que precisa ser feito. Cada um aqui tem o que precisa ser feito. E a minha fase do que tem que ser feito é essa agora. Tá? Te espero pro capítulo 2 e seguimos narrando este book. Amar
e ser livre.